Olá pessoal, feliz 2025 aí a todos. Hoje vou gravar aqui meu primeiro vídeo desse ano, né? Já fazia algumas semanas que eu não gravava nada aqui pro canal. Na verdade eu acho que foi no final do ano passado, né? Meu último vídeo. E tô um pouco gripado hoje, mas vamos lá. Vamos gravar, a gente não pode parar. E a intenção desse canal é ajudar pessoas. Eu me sinto bem gravando esses vídeos e espero que eu esteja ajudando vocês de alguma forma. E quem gostou, dá aquele like e inscreva-se aí no canal, comenta alguma coisa que tenha impactado na sua vida, né? Esse vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, porque às vezes a gente acha que precisa da aprovação dos outros para fazer alguma coisa, precisa dos outros para viver, enfim, a gente precisa dessa validação, a gente acha que a gente precisa dessa validação dos outros. E eu queria deixar essa pergunta, né, que é o tema do vídeo de hoje, queria deixar essa pergunta para vocês, né? Você gosta de você? Pode parecer uma pergunta bem estranha, né? Talvez vocês nunca tenham feito na vida essa pergunta. Geralmente a gente gosta de alguém, ama a outra pessoa, enfim. Mas gostar da gente não é algo tão fácil quanto parece. Às vezes a gente pode parecer, lógico que eu gosto de mim, né? Para algumas pessoas isso é óbvio, para outras não. Então, por que eu trouxe esse tema de gostar, né? Por que eu poderia ter colocado amar e tal? Primeiro, pra gente amar, a gente precisa gostar da gente, né? Pra gente se amar, a gente precisa gostar da gente. Pra começo de conversa. Então, quando a gente pra pensar que ao longo da nossa vida, a gente vai estar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente. Pro resto da vida, a gente começa a ver as coisas diferentes. Entendeu? Então, assim, o que eu quero trazer com esse vídeo? O gostar é algo difícil, é algo bem difícil, porque a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo, sabe? Às vezes é difícil controlar pensamentos, às vezes a gente pode ter passado por experiências que fizeram a gente, na verdade, nunca ter gostado da gente ou pelo contrário, às vezes a gente passa por experiências de vida que a gente cria uma repulsa da gente mesmo, do nosso comportamento, do nosso corpo, da nossa mente. E eu quero trazer esse vídeo para encorajar, para nos encorajar, eu me incluo nisso também, a gente começar a gostar, começar a se valorizar, começar a ter autocuidado. Como, Felipe? Como é que eu vou ter autocuidado se não gosta de mim? A gente tem que entender que a nossa vida, ela diz respeito muito a gente e não aos outros, sabe? Os outros, eles vão ter concepções sobre a gente que a gente não sabe. Acho que um dos poderes que todo mundo queria ter na vida é entrar na cabeça das pessoas e entender o que elas pensam a respeito do mundo, a respeito da gente, a respeito delas mesmas. Só que a gente não consegue, nunca vai conseguir isso, entendeu? E o que a gente precisa fazer? Nos valorizar, porque com isso a gente pode se blindar de muita coisa na vida, sabe? Eu sei que é difícil a gente às vezes ouvir um comentário negativo, uma piada, uma coisa ali que aconteceu com a gente e a gente não gosta, enfim, toca em algum ponto que a gente não superou ou tem que trabalhar. Mas quando a gente está em paz com a gente mesmo, parece que o que as outras pessoas falam não serve de nada, assim, entendeu? Ou então se serve pouco, a gente logo esquece e segue a nossa vida. Então, assim, por que é necessário isso? Por que é necessário gostar da gente mesmo? Porque tudo começa a mudar a partir daí. Você começa a se cuidar mais, você começa a tentar cuidar mais da sua saúde, sabe? Tem gente que às vezes não cuida da saúde, se entrega a determinado comportamento, né, tipo de comportamento, porque não sabe o que é. Por que eu vou cuidar da saúde se eu não gosto de mim? Entendeu?
E na verdade, não é isso. A gente precisa cuidar da nossa saúde, sabe? Pra gente ter uma vida mais longa na medida que a gente puder. E pro nosso dia a dia mesmo. Pro nosso dia a dia, a gente pensa que saúde é uma coisa a longo prazo, que a gente só vai ter o efeito a longo prazo. Não é verdade, a gente tem um efeito todos os dias, sabe? Às vezes a gente precisa dormir melhor, comer melhor, aquela coisa que todo mundo já sabe. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter esse autocuidado, ter esse pensamento assim, poxa, eu sou importante, a minha mente é importante, o meu corpo é importante, a minha saúde é importante. Então, quando a gente vê isso, enxerga isso, as coisas ao redor começam a ser diferentes. Uma coisa que eu pensei muito durante essas semanas, nesse ano 2025, é por que algumas pessoas tentam nos atacar, né? Assim, tentam de alguma certa forma tirar um pouco a gente ali da nossa estabilidade emocional. Às vezes a gente não tem tanta estabilidade emocional, mas tem uma certa instabilidade emocional e acaba sucumbindo nisso. Eu vi muita coisa interessante, li sobre muita coisa e verifiquei que as pessoas, elas às vezes não gostam de si e ela tenta transportar essa frustração pra gente. Às vezes é alguém da família, às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é alguém no trabalho, às vezes é alguém que a gente nem conhece, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Então aquelas pessoas, às vezes elas não gostam nem delas, mas elas tentam, de alguma certa forma, nos atingir, entendeu? Então a gente tem que ter, quando a gente começa a gostar, começa a se valorizar, a gente tem que entender que não é sobre essas pessoas. A vida ela não vai depender da validação das pessoas. É sobre o que a gente quer. É sobre apostar no que a gente gosta. Quando eu comecei a fazer os vídeos aqui pro canal, eu tive que vencer uma resistência interna muito grande, sabe? Eu ficava pensando, poxa, o que eu tenho a acrescentar para as pessoas? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Será que elas vão achar que eu sou o dono da razão, que eu sei mais do que as pessoas? Por que eu tenho esse direito de gravar um vídeo sobre coisas que eu acho interessante e outras não? Por que eu tenho que falar coisas que elas já sabem e são difíceis e tal? E eu ficava meio que naquela coisa naquela luta interna que eu sei que todo mundo tem, de gravar, de me expor, de dar opinião, né? Mas teve algo que me moveu muito, né? E partiu muito disso. Foi a questão de, se eu conseguir mudar e fazer alguma pessoa pensar sobre a vida dela, pelo menos uma pessoa. A minha intenção era atingir uma pessoa. Nunca me preocupei com quantidade de nada, assim, de visualização, de crescimento, nada. Eu só queria atingir a vida de uma pessoa. Então, isso foi algo muito difícil pra mim, mas eu tive que entender e falar pra mim mesmo, não, Felipe, se você se sente bem com isso, se é bom pra você, se vai ser bom pra você que outras pessoas sejam ajudadas e o meu foco tá nisso, então faça da forma como você puder. E é o que eu tô fazendo, né? Da forma como eu posso, eu tô fazendo. Então, assim, a gente tem que entender que tem coisas que são referentes à nossa vida, à nossa individualidade. E quando eu falo individualidade, não é que a gente precisa ser egoísta e pensar só na gente mesmo. Poxa, eu vou gostar de mim, esquecer as outras pessoas. Não. Pelo contrário, quando a gente começa a gostar da gente mesmo, a gente começa a gostar das outras pessoas. Mesmo que as outras pessoas nem saibam que elas gostam delas mesmas. O que eu quero falar com isso? Quando a gente olha pra gente e começa a procurar se entender, a gente começa a entender o outro, né? Porque os mesmos problemas que a gente tem, os outros têm, as mesmas dúvidas que a gente tem em relação à vida, as outras pessoas também têm, sabe? Às vezes a gente pensa que a nossa vida ela está condicionada só aos nossos problemas, às nossas coisas, nossas dúvidas, às nossas inseguranças, e as outras pessoas não. As outras pessoas são sempre seguras, têm autoconfiança muito desenvolvida, elas têm a vida, né, perfeita. E isso não existe. Isso não existe. E eu demorei muito para entender sobre isso, sabe? Ninguém tem a vida perfeita. Não importa a classe social, não importa quanto tem na conta, não importa o quanto tenha viajado,
enfim, se é casado, se tem filho, se é solteiro, isso não importa. Ninguém tem a vida perfeita, sabe? A gente às vezes cria muito isso na nossa cabeça. Ah, o outro é assim, o fulano é assim. E a gente tem que parar de olhar para o outro nesse sentido. Cada um tá tendo a sua vida, tá tendo a sua luta, tá tendo que batalhar por alguma coisa, ou tá tendo que esperar alguma coisa. Mas o que eu quero falar é que a gente foque na gente, sabe? Foque na gente no sentido de assim, poxa, como eu posso me valorizar hoje? Eu cheguei a ver um vídeo muito legal, de uma psicóloga que ela falava assim, a gente não valoriza nossas conquistas, sabe? Às vezes a gente tem pequenas conquistas ao longo do dia, mesmo que são aquelas de não desistir, de não retroceder, de insistir em alguma coisa que a gente quer, e a gente pensa, poxa, isso é comum, é o que eu deveria estar fazendo, mas não, isso é grandioso, isso é muito importante. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas nem tentam, muitas pessoas nem querem correr o risco de perder, mas se você insiste, se você acredita, você já é um vitorioso, nós somos vitoriosos. Então assim, queria começar esse primeiro vídeo de 2025 desejando um excelente ano, sabe? Nós já estamos em fevereiro, tem um longo caminho aí até dezembro, né? Mas vamos tentar focar no gostar, no se cuidar, sabe? E eu queria encerrar esse vídeo de uma reflexão interessante. Tem uma marca de vestuário famosa, né, que é a Nike, e eles têm aquela frase em inglês, né, just do it, né, que é apenas faça. Eu comecei a pensar sobre isso é legal de eles colocarem, né, tipo assim, apenas faça o que você tiver para fazer, faça e tal. E às vezes isso pode parecer óbvio, mas não é. Pra gente fazer alguma coisa na nossa vida, a gente primeiro tem que estar motivado. Seja ela qual for, ou financeiramente, ou por um projeto, ou por uma expectativa que a gente cria em cima, existe uma motivação. Mas se a gente for fazer, pra gente fazer algo, a gente primeiro tem que estar bem, né? Então assim, esse fazer que a marca cria, a gente primeiro precisa trabalhar internamente o que a gente quer, sabe? Eu tô bem para isso, como eu posso melhorar? Como eu posso ficar bem primeiro para eu poder realizar as coisas que eu tenho para fazer na minha vida? Então assim, os desafios que a gente tem na vida são muito pessoais. Eu não sei quais são os de vocês não sabem quais são os meus, mas primeiro a gente precisa estar bem. Então assim, busque autoconhecimento, sabe? E aprenda a gostar de você, porque esse é o primeiro passo. Não existe outros passos antes disso. Começa pelo gostar, depois a gente vai se valorizando, depois a gente vai se amando, entendeu? E aí a gente vai se cuidando, e tudo é de um degrau. Mas o primeiro passo é gostar. Quando a gente não se valoriza, quando a gente não gosta da gente mesmo, a gente aceita que todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem falar e podem pensar o que quiser da gente. A gente aceita tudo que vem dos outros. Se as pessoas dizem algo ruim da gente, a gente aceita. Se as pessoas dizem algo pesado sobre a gente aceita. A gente aceita críticas das outras pessoas, a gente aceita as críticas que não constroem, críticas que diminuem. Então a gente vai aceitar tudo. E nem sempre é pra gente aceitar. Ou seja, se não for algo para acrescentar, a gente não deve aceitar. Entendeu? Então assim, pensem nisso e valorizem o potencial de cada um, o potencial de vocês, porque isso é muito importante. A gente acha que a gente não tem nada a acrescentar às vezes, mas a gente tem muita coisa a acrescentar, e eu espero que eu esteja acrescentando aí na vida de vocês, beleza? É isso, feliz ano novo, e espero que vocês tenham possam pensar sobre isso e melhorar, tá bom? Valeu, obrigado.